Fala galera, estamos aí com mais um vídeo falando sobre o TFS 2012. Nesse vídeo veremos a parte do Web Access, que é um portal web onde nós temos acesso a algumas funcionalidades do TFS. O principal objetivo desse portal é conseguir fazer o gerenciamento do nosso projeto de uma maneira fácil. Então nesse portal conseguimos criar um backlog, conseguimos gerenciar o andamento do nosso projeto através de um Kanban e também conseguimos ter acesso à parte de build e à parte de source control do nosso projeto. Bom, vamos lá então. Eu vou acessar aqui meu servidor do TFS e vou abrir o Internet Explorer. Vou digitar aqui o endereço do meu TFS. E essa é a página inicial do Web Access. Então, para a gente conectar num projeto, a gente clica nesse botão Browse All. E aqui será disponibilizado todos os projetos que nós temos acesso. Então, seleciono aqui o projeto, clico em Navigate, e aqui ele já vai entrar automaticamente no Web Access desse projeto específico. Veja que nessa página inicial nós temos algumas informações do nosso projeto. Então temos aqui qual é a sprint corrente, temos um gráfico de burn down, podemos gerenciar nosso backlog, podemos ver os nossos work items, solicitar um feedback. Então temos várias opções nesse portal. A primeira configuração que devemos fazer em nosso projeto é a configuração das nossas iterations. Então podemos clicar nesse link e aqui nós vamos ter por padrão todas as interações que foi criadas automaticamente pelo TFS. Então aqui nós podemos setar qual que vai ser a data inicial e qual vai ser a data final de cada sprint do nosso projeto. Então, por exemplo, eu vou setar aqui que a nossa sprint número 1 ela vai iniciar dia 4 e ela vai terminar dia 15. Eu dou um save. Aí a outra sprint, por exemplo, vai iniciar dia 18, veja que automaticamente ele já trouxe a próxima data para nós, dia 18, e a próxima data de final, que vai ser dia 29. Então, baseado na sprint anterior, ele sabe que a nossa sprint vai ser de duração de 2 semanas, e assim ele já pega a data para as próximas sprints. Então, vou clicar aqui em Save and Close. Vou configurar mais uma sprint, por exemplo, a sprint número 3. Então ele vai começar dia 1º e vai terminar dia 12. E clico em Save. As outras sprints eu não vou configurar nesse momento, então eu vou desabilitá-las. Clico em Close. A próxima configuração que devemos fazer é a configuração das áreas. Então clicamos aqui em Configure Work Areas. E aqui temos todas as áreas cadastradas para esse projeto. É muito comum que muitos usuários tenham dúvida nessa parte das áreas. O que seria uma área? Seria uma forma de nós deixarmos organizados os nossos work items para que depois a gente possa tirar algumas informações deles. Então podemos dividir as áreas, por exemplo, nos módulos do nosso sistema. Como podemos ver aqui, nós temos até um módulo criado chamado módulo BI. E nós poderíamos também criar outras áreas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ele vai ser um new child, e eu vou colocar aqui módulo financeiro, por exemplo. E aqui eu poderia estar adicionando um child também para o módulo financeiro. Então, por exemplo, contas a receber e contas a pagar. Então veja que nós podemos fazer uma estrutura para que se adeque melhor ao nosso projeto. Então vou clicar aqui em Close. O próximo passo que deveremos fazer é criar um backlog para o nosso projeto. Então nós clicamos nesse link em View Backlog.
O backlog seria todas as funcionalidades que nós desejamos ter em nosso projeto. Então vou adicionar aqui alguns exemplos de backlog. O primeiro será integração com o Facebook, por exemplo. Eu dou um Enter e ele automaticamente será adicionado aqui. Criar mais alguns backlog. Pagamento com o cartão de crédito. Pagamento com boleto bancário. Criação do carrinho de compras. Então veja que é bem simples ser adicionado novos itens no backlog. E também poderemos estar adicionando bugs. Então bug também faz parte do nosso backlog. Então, por exemplo, o usuário não recebe e-mail de confirmação da conta. É um bug que nós achamos na nossa aplicação. Depois de criado o backlog, o próximo passo é adicionar o esforço necessário para cada item. Então, por exemplo, integração com o Facebook. O esforço dele vai ser de 20 horas, por exemplo. O esforço pode ser baseado em horas, pode ser baseado em pontos de função. Então a métrica aqui fica a livre escolha. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com horas. Então para esse backlog, que é a integração com o Facebook, eu estou estimando que eu vou gastar 20 horas nesse backlog. Eu clico aqui em Save and Close. E vou fazendo assim para os outros itens de backlog. Então o esforço, isso aqui vai ser 40. Com boleto bancário também vai ser 40. Carrinho de compras vai ser 30. E para esse bug vai ser 10. O próximo item que devemos executar é a priorização da execução desse backlog. Então, por exemplo, vou pegar aqui esse bug do usuário e vou colocar como prioridade máxima. Então veja que eu só clique e arrasto para cima, ele já vai priorizar. Então integração com o Facebook não é importante, a criação do carrinho de compras é importante, e o pagamento do boleto vem antes do cartão de crédito. Então veja que com essa ferramenta é fácil de realizar a priorização dos nossos itens do backlog. Depois de feito isso, nós vamos adicionar cada item de backlog em uma sprint. Então, por exemplo, eu vou adicionar esse item backlog na sprint número 1, esse item na sprint número 1 também, esse aqui na sprint número 2, esse aqui na número 2, integração com o Facebook, vou deixar na sprint número 3. Então veja que também é muito fácil de nós associarmos um item de backlog a uma sprint. Aqui nós temos também um board para o nosso backlog. Então clicando aqui nós podemos ver todos os status do nosso backlog. Então inicialmente todos estão como new. Então eu vou pegar cada item desse backlog e colocar como aprovado. Então aqui também é drag and drop. Seleciono o item e arrasto para o aprovado. Também é muito simples de estar trabalhando com esse board. Agora o próximo passo é detalhar cada item de backlog. Quantas atividades será necessária para que esse item de backlog seja realizado. Então para isso vamos clicar aqui na sprint número 1 e veja que aqueles dois itens em backlog já está aparecendo para a gente aqui. Então para adicionar uma nova atividade, nós podemos clicar nesse sinalzinho de mais, ou podemos clicar aqui e adicionar uma nova atividade. Então vou clicar aqui. Então para esse item nós teremos que fazer o levantamento primeiro. Então levantamento do processo. Quem vai ser responsável por essa atividade? Vai ser, por exemplo, o Sheldon. Ele vai gastar quantas horas? Ele vai gastar 3 horas para fazer essa atividade.
E perceba aqui que aqui nós temos aqueles módulos que nós criamos lá. Então aqui estão as áreas. Clique em Save and Close. Então veja que o Sheldon já tem uma atividade que ele vai ocupar 3 horas. Outra funcionalidade legal nesse WebAx é a parte de Capacity. Então podemos clicar nesse link aqui, Capacity. E aqui nós podemos configurar a capacidade de cada membro da nossa equipe. Então colocar aqui, a Penny vai trabalhar 4 horas por dia e o Sheldon vai trabalhar 8 horas por dia. Aqui podemos colocar também qual que é a atividade que esse membro da equipe está desenvolvendo nessa sprint. Então aqui ela vai ser Designer e o Sheldon, por exemplo, vai ser o Developer. E clique em Salvar. Perceba que aqui do lado direito nós temos um resumo das nossas atividades. Então nós podemos ver que para essa sprint nós teremos 120 horas de trabalho, onde nós estamos ocupando apenas 3 horas ainda. E aqui nós temos separado por tipo de atividade. Então nós temos lá a atividade de designer, atividade de desenvolvimento, e aqui nós temos separado por usuário. Então temos o usuário lá, Penny, e o usuário do Sheldon. Então voltando aqui, vamos especificar mais atividades. Então veja que eu adicionei várias tarefas para esse item de backlog. Então vou configurar aqui também que vai ser o responsável. Então esse aqui também vai ser o Sheldon, que ele vai ocupar 10 horas. Aqui vai ser a Penny. Ela vai ocupar, por exemplo, 15 horas. Realizar o teste também vai ser a Penny. E vai ocupar mais 20 horas. Então veja aqui para a Penny, ela só tem restando 5 horas do seu tempo para essa sprint. Então, por exemplo, se a gente pegar uma atividade que está estimada em 10 horas e colocar como responsável essa atividade a Penny, o que vai acontecer? A capacidade dela vai estourar, ela não vai conseguir entregar todos esses itens no tempo da nossa sprint. Então eu seleciono a atividade e movo para cima do nome do novo responsável. Então veja aqui, agora a Penny está com excesso de trabalho, então ela tem 40 horas para trabalhar nessa sprint, mas ela já tem 45 horas. Então veja que dessa maneira ficou bem fácil de trabalhar com o WebAx. Então de maneira fácil nós conseguimos ver, por exemplo, quantas horas cada usuário do nosso time está trabalhando, quantas horas que eles têm ainda sobrando, se eles vão conseguir entregar, se não vão. Então aqui de maneira visual fica bem fácil de fazer esse tipo de gerenciamento. Depois de feito todo esse planejamento, nós também temos um quadro onde podemos acompanhar as atividades. Então podemos aqui, por exemplo, ver todas as atividades por backlog, ou também podemos ver por pessoas. Então eu quero ver todas as atividades do Sheldon. Então veja que aqui ficou com uma cor diferente. Então posso ver somente a da Penny, por exemplo, ou posso ver de todo mundo. E aqui também nós podemos dividir pelos membros da nossa equipe. Então veja que a Penny tem apenas uma atividade e o Sheldon tem 3. Então nessa página nós podemos ver o andamento de cada atividade. Para a gente alterar o status da atividade, basta a gente selecionar a atividade e arrastar para o novo status. Então, por exemplo, a Penny também já está em progress. Depois que está em progress, nós podemos colocar para done. Então veja que de maneira bem fácil nós podemos gerenciar essa parte dos work items. Então aqui nós temos uma visão do andamento e o status de cada tarefa que foi proposta naquela sprint. Também aqui no WebAccess nós temos a parte de work items. Então aqui nós temos acesso a todas aquelas queries que nós tínhamos no Visual Studio 2010 também. Então veja que a interface também mudou e ficou bem mais fácil de estar trabalhando. Outros itens que nós temos no WebAccess
é acesso ao nosso Source Control. Então aqui nós temos acesso a todos os arquivos que estão sendo gerenciados pelo Source Control. Temos o histórico de cada alteração desses arquivos. Podemos ver os change sets, todas as alterações que foram feitas. Se nós tivermos algum shelf, também poderemos ver nesse item. Então aqui temos um controle de todos os componentes que estão sendo gerenciados pelo nosso Source Control. E um outro item que nós temos é a parte de build. Podemos ver os builds que foram completos, os builds que ainda estão em fila, os builds que foram realizados deploy. Então aqui é a parte de gerenciamento do nosso build. Outra funcionalidade legal desse portal do WebAxis é aqui na página inicial, onde nós podemos criar pequenos dashboards para ter uma visão de como está o nosso projeto. Como que nós podemos fazer esses dashboards? Nós clicamos aqui em Work e depois em Work Items. Para que aqueles dashboards sejam visualizados na página inicial, nós devemos selecionar uma query e setar ela como Team Favorites. E automaticamente ela vai aparecer lá no nosso home do nosso portal WebAxis. Então eu selecionei aqui o Feedback e vou selecionar também o Produto Backlog. Então adicionei aqui como favorito do time, ele apareceu aqui. E quando nós voltarmos lá no home, ele vai aparecer esses pequenos dashboards aqui pra gente. A mesma coisa acontece com o Source Control. Então nós podemos adicionar ele como Team Favorites. Então todas as alterações de código fonte que nós fizemos nesse projeto, ele aparecerá lá na página inicial. Então veja que está aqui. Então era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Então nós vimos a parte do WebAxis, como está criando e gerenciando nossas sprints. Vimos a parte do board, vimos como criar backlog, priorizar backlog e a capacidade do nosso time. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.